nossa webinar, né? Do nosso horário. Hoje a gente vai ter aqui na nossa webinar a presença da Heloísa. A Heloísa é mestre no ensino de ciências, né? Pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. E ela vai falar um pouco para a gente sobre o uso da neurociência no ensino da matemática. Então, vou pedir para a Heloísa também se apresentar um pouco e falar um pouco sobre toda a pesquisa dela, o que ela tem feito. E vou deixar com ela, então, para ela falar. E aí, no final, se vocês quiserem mandar dúvidas, comentários, mandem no chat, a gente vai estar olhando aqui. Eu só vou pedir para vocês selecionarem a opção ali, All Panelists and Attendees, porque daí todo mundo consegue ver as perguntas que vocês vão fazer, tá bom? Mas queria passar então para a Heloísa, para ela se apresentar e falar um pouco de tudo que ela tem estudado e ela tem visto aí, tá bom? E agradecer também a presença da Heloísa aí com a gente. Então, como a Mariana falou, meu nome é Heloísa, eu me formei recentemente no mestrado em ensino de ciências pela Universidade de São Paulo, e durante a minha pesquisa eu procurei entender como é que se dá o processo de pensamento sobre as questões espaciais, né, do nosso ambiente. Então, primeiro eu gostaria de começar só discutindo alguns dos problemas, né, que a gente enfrenta na matemática e nas ciências. Então, o PISA, que é um exame internacional ao qual uma amostra dos nossos estudantes brasileiros são submetidos, existem várias críticas, né, ao PISA, e essas críticas elas devem ser feitas mesmo, mas a gente não pode negligenciar os resultados, né? Então, os resultados apontados pelo PISA mostram que mais de 70% dos nossos estudantes, eles estão com a cidadania comprometida por não saberem matemática, né? E existem diversas raízes para a gente observar esse problema, que não é um problema só... É um problema muito complexo, né? Não é um problema simples de se compreender. E durante o meu mestrado, eu procurei compreender, pela visão da neurociência, como que a gente aprende, né? Porque esse problema ele pode ser dividido em questões culturais, questões socioeconômicas e tudo mais, mas do ponto de vista da neurociência, então só uma raiz desse problema, como é que o aluno aprende, né? E aí a gente chegou nessa questão do espaço, né, de como que a gente aprende sobre o espaço, que está relacionado com todo o processo de pensamento, e como que a gente consegue compreender o espaço ao nosso redor, como que a gente se relaciona com o ambiente. Então, por exemplo, quando você está numa sala de aula, você vai até um aluno, você desvia dos obstáculos, porque você aprendeu que você tem os obstáculos ali. Então, como se dá esse processo de pensamento, né? Então, uma provocação, né, que eu gostaria de fazer com vocês. Quando você lê a palavra cadeira, ou quando eu falo para vocês a palavra cadeira, o que vem na sua cabeça? É a palavra cadeira, né? Ou vem uma imagem mental de uma cadeira que você construiu? Então, quando a gente lê, por exemplo, a palavra cadeira, você não está pensando na palavra cadeira. E você na verdade, está pensando em um objeto, uma imagem, você forma uma imagem mental daquilo que você tem como cadeira, que são 4 partes iguais, que sustentam o assento e o encosto, e você então forma essa imagem e é aquilo que o seu cérebro está te devolvendo como o que você leu. Então, quando você lê uma narrativa, por exemplo, o seu cérebro está formando as imagens, está imaginando aquelas cenas e tudo, com formas, com desenhos, com objetos e com tudo que você já se relacionou, né?
Então, isso o próprio Einstein já tinha observado, então ele falava que as palavras e a linguagem, elas não tinham papel no processo de pensamento dele, né? Mas que o que ele conseguia era ter imagens e sinais que ele recombinava e reconstruía na mente dele, e que isso sim formava o processo de pensamento dele. Então, a gente está construindo uma noção de espaço desde o momento que a gente nasce. Então, por exemplo, o próprio exemplo da cadeira, né? Quando a gente nasce, a gente está tendo o primeiro contato com os objetos ao nosso redor, com todos os objetos, né? A gente está lá em formação e a gente sai, nasce, e aí a gente tem um primeiro contato com todos os objetos ao nosso redor. Então, a gente, primeiro, o bebê, ele vai observar o exemplo. Por exemplo, uma cadeira. Ele vai olhar que a cadeira tem 4 partes iguais, um assento e um encosto. E aí ele viu a cadeira na casa dele, e aí ele vai visitar a avó. E aí ele vê que na avó tem uma cadeira também, que tem o mesmo objeto que ele já tinha visto, porque tem 4 partes iguais, o assento e o encosto. E aí ele começa a criar uma classe de objetos. Então ele fala, esse objeto aqui, ele tem uma invariante, a gente busca invariante, né? O que não varia para esse objeto? Ele tem a mesma função do outro, ele é bem parecido com o outro, muda uma cor ou alguma coisa. Então, essa classe aqui de objetos é cadeira. E aí a gente pega esse objeto cadeira e a gente cria na nossa cabeça uma imagem mental do que é uma cadeira. E essa é a ferramenta de representação que a gente usa para cadeira, por exemplo. E aí, depois disso, depois que a gente já compreendeu o que é uma cadeira, que é diferente de um outro objeto qualquer, a gente aplica isso a processos de raciocínio. E como que são os processos de raciocínio? Você, por exemplo, sentar na cadeira, você compreender qual que é a função da cadeira, é você sentar e você relacionar essa cadeira com outros objetos no espaço, como, por exemplo, a mesa. Você observa que a cadeira, ela geralmente é utilizada como uma mesa. Então, é assim que se dá o processo de pensamento sobre todas as coisas do espaço. A gente busca invariante, a gente cria uma ferramenta de representação e depois a gente aplica processos de raciocínio. O áudio tá ruim, a Patrícia falou? Tá ruim para todo mundo? Acho que vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá. Então, a gente precisa pensar, né? Qual que é a relação desse pensamento espacial com a aprendizagem de ciências e matemática, né? Então, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos por esse Project Talent, ela seguiu mais ou menos 400 mil pessoas do final dos anos 50, enquanto essas pessoas estavam ainda na idade escolar, até mais ou menos 2010. E eles aplicaram alguns testes de pensamento espacial, né, de orientação espacial, rotação mental, e os resultados encontrados mostraram que as pessoas que tinham as habilidades espaciais melhores desenvolvidas, elas tendiam a seguir carreiras relacionadas a ciências, matemática, engenharia e tecnologia, e elas também tendiam a ter altas pontuações em testes matemáticos e verbais. Porque a gente está pensando na matemática e na ciência, a gente está pensando espacialmente o tempo inteiro. Então, se você olhar, por exemplo, na Base Nacional Curricular Comum, da educação infantil até o ensino médio, para questões matemáticas, da geografia, de ciências, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sempre tem alguma questão espacial que a gente tem que lidar. E essas questões espaciais, elas sempre estão relacionadas com alguma habilidade espacial.
As habilidades espaciais são a capacidade de você realizar mentalmente algumas operações. Então, por exemplo, quando você está na sua casa e você quer mover um objeto de lugar, você imagina esse objeto no lugar que você quer trazer ele para a nova posição, né? Então, existem diversas habilidades espaciais que elas estão dentro de diversos conteúdos de matemática, então geometria, e, é, e essas habilidades elas são desenvolvidas, a gente acaba deixando que elas sejam desenvolvidas naturalmente, né? Então, como que seria uma das formas que a neurociência ela defende para desenvolver o pensamento espacial? É através da cognição incorporada. Isso é um dos ramos da neurociência, defende que seja através da cognição incorporada. O que seria, então, a cognição incorporada? As representações que a gente tem, então, todos os conceitos que a gente tem na nossa cabeça, eles só são possíveis porque a gente teve uma experiência com o nosso sistema sensório-motor antes, que nos possibilitou compreender aquilo que a gente tem na nossa cabeça como um conceito. Então, nada mais seria, né, do que a gente tem como conceito, uma simulação de tudo que a gente já viveu ali, todas as nossas experiências com o corpo. Então, por exemplo, quando você está no livro didático, na apostila, você está lendo alguma coisa, você consegue compreender aquilo porque o seu corpo já experimentou algo parecido. E isso se aplica até aos números. Então, algumas pesquisas elas sugerem que um conceito super abstrato, né? Então, o que é um número para a gente, né? O que é a magnitude de um número para a gente? Algumas pesquisas sugerem que a gente tem, na verdade, uma linha numérica mental na nossa cabeça. A gente consegue imaginar uma linha numérica mental e ela é como se fosse uma fita métrica. Você tem essa fita métrica na nossa cabeça. E toda vez que você pensa em algum número, quando você se relaciona com algum número, então eu dei um número para você, eu falo o número 100, você vai acessar essa linha numérica mental e aí você consegue compreender a magnitude desse número. E isso a gente começa a aprender também quando, né, na idade escolar, quando a gente é criança, começa a contar, a gente consegue desenvolver essa noção, né, dos números. Inclusive, quando a gente realiza operações de soma e subtração mentalmente, né, então quando eu falo, quanto que é 100 mais 50? As pesquisas sugerem que você acessa essa linha numérica mental e você consegue compreender. Então, você pega um tamanho lá que para você é o 100 na sua linha numérica, você pega mais o 50 e você consegue compreender a magnitude, né? Que 150 é a soma de 100 mais 50. E aí, uma pesquisa realizada na Alemanha com alunos de primeiro ano, ela mostrou que eles desenvolveram uma atividade, então eles desenharam uma linha no chão, uma linha contínua, colocaram o 0 e o 100 no final, e eles davam um número para a criança. Por exemplo, aqui no meu slide eu mostrei aqui, 78. Aí a criança ia caminhando nessa linha até onde ela achava que era o 78. E aí, através de um sistema com o Kinect, da Microsoft, eles davam mais ou menos a estimativa assim, de quanto esse aluno acertou ou errou ali, mais ou menos, com o tamanho da linha. E eles conseguiram mostrar que as crianças que tinham esse treinamento de pensar numa linha e de andar por uma linha, elas conseguiam melhorar suas representações de número, né, da magnitude dos números, e conseguiam melhorar também operações simples, como soma e subtração. Então, tem até algumas ideias muito interessantes, né, sobre atividades, como, por exemplo, você desenhar como se fosse uma amarelinha contínua, né, com os quadrados, colocar os números no chão, né, colocar 1, 2, 3 até
50 ou quanto couber no espaço. E colocar a criança, por exemplo, no número 5. Você coloca a criança no quadrado, que tem o número 5, e você fala assim, quantos quadrados você teria que andar para chegar até o número 7? Aí a criança conta, anda até o 7, conta 2, e essas atividades que tendem que mostram que representam a linha numérica mental, elas acabam melhorando a compreensão da magnitude de um número para a criança. Então, falando mais especificamente sobre a minha pesquisa de mestrado, alguns pesquisadores, né, eu juntamente com alguns pesquisadores, a gente desenvolveu um jogo que é uma brincadeira, né, chama Math Emotion, que é uma brincadeira com matemática, emoção e movimento. Nesse jogo, a gente desenha um plano cartesiano no chão, né, quadriculado, com fita crepe mesmo. E aí a gente coloca os estudantes do terceiro ano do ensino fundamental. A gente coloca um estudante em cada extremidade do eixo do plano cartesiano e um estudante no centro, na junção dos eixos. Esse estudante que está no centro, a gente chama ele de saltador, porque ele vai executar alguns saltos dentro desse plano cartesiano. E os observadores, cada criança que está no final de cada eixo, a gente chama de observador, porque ele vai observar os movimentos do saltador dentro desse plano cartesiano. Então, o saltador, que é esse que está no centro, ele recebe um papelzinho escrito por extenso, por exemplo, 3 saltos para a direita e 4 saltos para frente. Daí o que ele vai fazer? Ele vai executar essa, a gente chama de regra, né? Ele vai executar essa primeira regrinha. Então, ele vai lá, 3 saltos para a direita, 4 saltos para frente. Cada criança que está no final de cada eixo, ela vai ter que... a gente dá uma prancheta para ela com um plano cartesiano desenhado nessa prancheta, e ela vai ter que desenhar o que é a criança que está no centro saltando, né, que a gente chama de saltador, ela vai ter que desenhar o que essa criança fez nesse plano cartesiano. Só que de acordo com a perspectiva do saltador. Então, por exemplo, essa criança que está na frente, que está aí no slide para vocês, a criança que está na frente, olhando de frente o saltador, ela, ao invés de ver a criança, o saltador indo para a direita, ela vai ver o saltador indo para a esquerda, porque ela está ao contrário. Então, a tendência é que ela desenhe para a esquerda e não para a direita, que é o do saltador. E o que a gente quer? Que ela consiga se colocar no lugar do saltador e rotacionar essa configuração para o plano cartesiano dela. Então, a gente executa, né? Cada saltador aqui executa suas regrinhas. Então, sempre para a direita e para a esquerda primeiro, depois para trás e para frente, né? E cada observador vai desenhar no plano cartesiano o que essa criança que saltou fez, né? Quais foram os saltos dela, num plano cartesiano, só que de acordo com a perspectiva do saltador. E eles trocam de papéis, né? Depois, no final. E os objetivos específicos, então, desse jogo, a gente quer que os estudantes desenvolvam as habilidades de rotação mental e orientação espacial. Então, enquanto a criança ela olha a configuração que o saltador fez, ela tem que rotacionar aquilo para desenhar na prancheta dela, ela está desenvolvendo algumas habilidades espaciais, e a gente queria compreender se isso tinha alguma contribuição para o desenvolvimento de algumas noções de plano cartesiano. Então, existem alguns níveis de dificuldade nesse jogo, né? Então, primeiro a gente colocou os saltos escritos por extenso, então 3 saltos para a direita e 4 saltos para frente. Daí, para eles compreenderem mesmo essas noções espaciais. Depois a gente coloca só as iniciais, então cada nível a gente executou 2 vezes.
Então, depois que eles já compreenderam como que realizava a atividade, a gente já trocou para o nível 2. Então, o nível 2 a gente colocava só as iniciais, então D de direita, então D3, F de frente, F4. E já no nível 3, a gente queria que eles compreendessem o que é um número negativo, por exemplo, que é um conceito super abstrato, mas é super espacial, né? Você está falando né? Então, quando eu vou para a direita, o número é negativo, quando eu vou para trás, é negativo. Então, a gente queria que eles tivessem essa noção espacial do que é um número negativo. E no quarto nível, a gente, cada salto, cada quadradinho saltado, representava 10. Então, a gente falava, você foi 10, 20, 30 para a direita e depois 40 para frente. Porque entre 0 e 1, quantos números existem? Infinitos números. Então, a gente quer que eles entendam essa noção de escala de número mesmo, que é o número em si. Daí o que a gente fez? A gente comparou dois grupos. Então, o grupo jogou essa atividade, né? Participou dessa atividade da forma como eu descrevi. Então, uma criança no centro executando os saltos do plano cartesiano, outras 4 crianças, uma em cada extremidade do eixo. E esse grupo a gente chamou de grupo experimental. E a gente comparou com outro grupo que fez a mesma atividade, só que em vez deles usarem o corpo para saltar e o plano cartesiano desenhado no chão, eles usaram um tabuleiro de xadrez com uma pecinha de xadrez. A gente queria ver se tinha diferença jogar utilizando o corpo como um todo e só a mãozinha, né? Que eles mexiam o peãozinho no plano cartesiano com a mão. E aí a gente quis comparar para ver se a gente tinha alguns resultados, né, com relação às habilidades espaciais. Então, por exemplo, na capacidade de orientação espacial, a gente aplicou um teste antes e depois da atividade. Então, por exemplo, esse teste aqui, imagine que você está parado no lugar onde está o carro e olhando para o farol. Então, não sei se está bem nítida a imagem, o carro está lá em cima, e aí a gente pergunta, né? Você está parado aqui em cima onde está o carro, você está olhando para o farol, que está ali um pouquinho à direita, mais abaixo. Aí no círculo abaixo, o aluno tem que apontar onde estaria nessa nova configuração a placa de pare. Então, ele tem que se orientar espacialmente para apontar ali onde estaria no novo círculo. A gente aplicou esse teste e a gente percebeu que os estudantes que jogaram com o corpo conseguiram melhorar a capacidade de orientação espacial. Isso porque para elas conseguirem desenhar corretamente no plano cartesiano, elas tinham que se orientar espacialmente e se colocar numa nova perspectiva, né? E já a criança que fazia com o braço, ela não tinha aquela noção de que ela participou como o peão, né? Daí a próxima capacidade que a gente olhou foi a capacidade de rotação mental. A gente também aplicou esse teste antes e depois. E a gente mostra um cartão para o estudante. E esse cartão ele tem essas duas imagens de cima. E aí a gente pergunta, se você unir de alguma forma essas duas imagens aqui em cima, ela vai formar uma dessas aqui embaixo. Qual dessas imagens vai formar? Então, a criança vai lá, aponta, a gente anota a resposta. E esse teste é um teste de rotação mental, porque ela tem que rotacionar essas duas pecinhas para conseguir me dar a resposta certa ali embaixo. E a gente conseguiu mostrar também que as crianças que jogaram com o corpo, elas conseguiram ter uma melhora na capacidade de rotação mental, de rotacionar objetos no espaço,
melhor do que as crianças que jogaram só com o tabuleiro de xadrez, que elas utilizaram o corpo. E aí a gente também aplicou um questionário, não utilizando essa nomenclatura, até porque não é um conteúdo que está previsto para o terceiro ano do ensino fundamental. A gente aplicou uma atividade de plano cartesiano, que a gente pedia para os alunos plotarem pontos em um plano cartesiano. E aí aqui eu coloquei a imagem, né, de uma criança de terceiro ano que conseguiu, né, plotar depois da atividade, conseguiu plotar corretamente os pontos no plano cartesiano. E aí a gente observou que as crianças que jogaram com o peãozinho no tabuleiro de xadrez, elas conseguiram ir melhor do que as crianças que jogaram com o corpo, porque é uma atividade totalmente direcionada. Então, o que ele faz ali com o peãozinho é o mesmo movimento que ele teria que fazer com a caneta, né? Com o lápis ali na atividade. Então, o que eu gostaria de passar, e o que eu gostaria de passar hoje, né, é que o corpo com o espaço, a gente está aprendendo sobre espaço o tempo inteiro. E o corpo ele é um rico fluxo de entrada dos conteúdos. Então, quando a gente vai para uma apostila ou para um livro didático, a gente consegue compreender os conceitos que estão ali, porque a gente teve inicialmente uma experiência com os nossos sentidos, com o sistema sensório-motor, e essas experiências nos permitem compreender conceitos. Então, aqui eu coloquei só algumas referências do que eu falei, né, do que eu citei, se alguém quiser se aprofundar mais nesse assunto, né? E, bom, espero que eu tenha contribuído com vocês. Agora, se a gente pode abrir para as perguntas. E se vocês quiserem também, vocês podem me mandar e-mail. E é isso aí, muito obrigada. Obrigada, Heloísa, foi muito bom. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer, pode mandar no chat que a gente vai estar respondendo, tá bom? Se tiver algum comentário também para fazer, se gostou ou não, pode mandar ali. Então, Danilo perguntou se a gente tem análise desse mesmo tipo de atividade com alunos com transtorno de aprendizagem, com descalculia, autista e Down. A gente não tem essa análise separadamente com esses estudantes. A gente realizou essa pesquisa no município de Ribeirão Pires, né, em São Paulo, com as escolas municipais, e alguns estudantes eles apresentavam algumas dificuldades de aprendizagem, só que nenhum deles tinha diagnóstico de autismo ou descalculia. Então, a gente não separou nenhum dado específico. Mas existem algumas pesquisas, né, que sugerem que, por exemplo, a descalculia, ela pode ser, a gente consegue melhorar um pouco com essas atividades direcionadas. Então, por exemplo, o aluno que apresenta uma descalculia, se ele conseguir compreender através do espaço essa questão numérica, a gente consegue melhorar um pouco a aprendizagem do aluno com descalculia. Então, existem algumas pesquisas, mas eu não me aprofundei nessa questão, até porque a gente aplicou essa atividade em 5 escolas, né, do município, e a gente não conseguiu, assim, diagnóstico ou separar uma amostra que tinha descalculia, autismo ou Down. Então, é isso. Então, Danilo, eu não sei se você tem mais alguma dúvida. Então, se vocês quiserem, eu posso mandar a Maria, do Colégio Neuza Dutra, falou dessa atividade. A gente
se vocês quiserem, vocês podem me mandar um e-mail e eu posso mandar o passo a passo da atividade, de como que a gente fez. Eu tenho até um vídeo mostrando, né, como é que a gente aplicou a atividade. Então, se vocês quiserem, podem me mandar e-mail que eu passo a atividade para vocês e a gente entra em contato, a gente pode discutir. E essa atividade a gente aplicou com os alunos do terceiro ano porque a gente queria observar essas questões de rotação mental, as habilidades espaciais mesmo. Porque o que acontece é que as habilidades espaciais, a gente desenvolve elas, assim, a gente deixa elas desenvolverem naturalmente. E então, com alunos de terceiro ano, a gente consegue pegar esses alunos que ainda não têm as habilidades espaciais tão desenvolvidas para a gente ver qual que é o real ganho deles em habilidades espaciais. Mas, para as questões de plano cartesiano, eu acredito que essa atividade é muito útil para a gente, para as crianças que estão no currículo mesmo para aprender o plano cartesiano, então no sexto ano. Então, Maria, se você quiser me mandar um e-mail, eu te passo todos o passo a passo da atividade. Então, o Angel Bluetooth perguntou, para alunos de terceiro ano, você foi até o nível de números negativos? Sim, a gente foi até o nível de números negativos. Então, a gente entende que a criança, quando ela está saltando para a esquerda ou para trás, ela está compreendendo ali espacialmente qual que é o conceito de números negativos. Então, no terceiro ano do ensino fundamental, a gente conseguiu isso. Aí eu vou anotar aqui, então, o e-mail da Olga. Então, eu vou mandar um e-mail para a Olga, para a Maria. Oi? A gente pode estar anotando aqui os e-mails para você e depois a gente passa, tá? Pode ser, melhor. Tá. Então, o Danilo perguntou, essa habilidade ainda pode ser desenvolvida em outros estágios do desenvolvimento, adolescência e vida adulta? Sim, a questão é que as habilidades espaciais, então, por exemplo, se eu pedir para você imaginar eu vou mostrar aqui esse teste de rotação mental, por exemplo. Se eu pedir para você apontar qual dessas figuras embaixo, se a gente juntar as figuras de cima, formaria, você provavelmente consegue me responder. Então, existem vários níveis para cada habilidade, existem vários níveis de dificuldade, né? E a gente acaba desenvolvendo isso naturalmente com as nossas experiências com o dia a dia. Então, sim, existem outros estágios de desenvolvimento por exemplo, só que o que acontece é que a gente deixa eles desenvolverem naturalmente, sendo que a gente tem um espaço muito rico que é a escola. Então, por exemplo, se a gente depende de oportunidades, tem algumas pesquisas com Lego, por exemplo. Lego é aquele brinquedo com as pecinhas, né, de encaixar e de montar. Então, essas pesquisas que mostram que a gente consegue desenvolver muito habilidades espaciais das crianças com Lego, com aquele jogo Tetris, né? Que a gente imagina, vai rotacionando as imagens para encaixar elas embaixo. Então, existem diversas pesquisas que mostram que essas habilidades estão sendo desenvolvidas enquanto a gente realiza esse tipo de atividade. Mas o que acontece é que nem
toda criança tem contato com Lego, com Tetris ou com brincadeiras espaciais, que desenvolvam essas habilidades espaciais, né? Então, o que a gente defende é que na escola, a escola seja um ambiente de aprendizagem das questões espaciais para a gente conseguir dar as mesmas oportunidades para todas as crianças, né? Então é isso. Então tá, muito obrigada, viu, Heloísa? Foi realmente muito esclarecedor. Muito legal também ver que as coisas que nós estamos fazendo aqui na Positivo têm se encaixado, né? Algumas coisas que você tem falado, a questão do Lego, de desenvolver pensamento espacial. Muito 10. E queria agradecer, então, a participação de todos. Espero que todos tenham gostado, né? Eu gostei bastante. Agradecer a presença da Heloísa, então. E qualquer dúvida, quiserem mandar e-mail para a gente ou para a Heloísa, fiquem à disposição. Eu anotei todos os e-mails aqui e a gente vai estar passando aí para ela, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até a próxima webinar. Tá.